Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Armando de Mello. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência. Em qualquer lugar que você esteja, nós vamos ficar juntinhos, eu e você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante o final de semana, durante esta madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Muito obrigado. Hoje, dia 29 de junho de 2015, segunda-feira, não é? Uma segunda-feira com cara de sexta, de feriado, não é? Dia de Floriano Peixoto, né? Um grande personalidade importante, também dia do comerciário e também São Pedro. Mas nem tudo está fechado. Vamos saber também os detalhes do que está aberto, do que está fechado. Tá aquele dia meia trava, meia boca, como a gente diz no popular, não é? Enfim, não é? Muito bem. Mas vamos direto às manchetes de hoje aqui do Fenômeno. Edifício Palmares volta a ser depredado no centro da cidade mais uma vez, né? Chuvas levam lixo do Riacho Salgadinho para a Praia da Avenida. A Praia da Avenida acaba mostrando a falta de educação de todas as pessoas com tudo que se joga. Carrinho de bebê, geladeira, foto, bancos. Daqui a pouco vai vir uma casa rolando também, enfim, né? Vamos ver. Vamos ver ainda uma entrevista com o senador Marcelo Crivella, que falou para a nossa equipe sobre ajuste fiscal do governo Dilma e também sobre a reforma política. A matéria fantástica do Lon Rios daqui a pouquinho para vocês aqui no Fenômeno A Vez do Povo. E hoje é feriado em Maceió. Será? Pois é, dia de São Pedro, do comerciário e também do Marechal Floriano Peixoto. Nós vamos saber o que está funcionando, o que está aberto, o que está mais ou menos aberto, que tinha 3 portas, só está uma porta aberta e o cara olhando, torcendo que ninguém vê para fechar logo. Enfim, tá aquele momento, eu digo que eu passei e vi como é que está a situação, né? Muito bem, aqui em nossos estúdios, nós vamos conversar com a juíza doutora Ana Florinda. Ela vai contar um pouco mais sobre a guarda compartilhada no caso de separação dos pais. Bastante importante essa informação e você pode também interagir junto com a gente ligando para cá. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Armando de Mello. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho dessa audiência, da parceria, não é? De estarmos juntinhos sempre, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, das 10h30 até o meio-dia, eu e você e eu, com as notícias quentíssimas aqui do Fenômeno A Vez do Povo, tá? Um abraço ao Paulinho, né, filho da dona Margarida, não é, Costa, que diz que adora quando eu falo fenômeno, Paulinho, para você, tá bom? Eles que na escola, quando a professora chama ele diz, Paulinho, presente, fenômeno. A professora já botou ele para fora várias vezes. Mas enfim, não pode, Paulinho, calma, Paulinho. Você tem que explicar para a professora, senão ela pensa que está brincando com ela, tá bom? Muito bem, grande Paulinho, um abraço para você, garotão. Obrigado pelas suas palavras e pela sua audiência também. Obrigado a você também, que está sempre, todas as manhãs, ligadinhos aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Muito obrigado por sempre nos deixar todas as manhãs entrar em sua casa. Minha casa, entra na minha vida. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua receptividade de interagir sempre com a gente, ficar antenado aqui com as notícias quentíssimas do Fenômeno. E você pode participar junto com a gente, é fácil, basta você ligar para o telefone aqui das meninas superpoderosas da produção, é o WhatsApp, esse sucesso, esse fenômeno popular que todo mundo está utilizando aí, essa ferramenta fantástica que você utiliza na internet, não paga nem mensagem aí, é muito mais fácil. Está aqui o 981079872, fala com as meninas superpoderosas, Laira Santa Rosa, Morena Mello e Porlando Santos, estão prontinhos para te atender, aí encabeçada pelo nosso querido diretor de jornalismo, Volney Malta. Então, entra em contato, participa, manda sua foto, manda sua mensagem, manda suas imagens e participa com a gente, tá bom? É mais uma forma de interação. Se você preferir, você pode ligar também no 3377-9097. Isso aqui, o telefone do povo, está à sua disposição para que você ligue agora, fale com a gente neste exato momento, interaja fazendo suas perguntas e questionamentos em relação aos nossos entrevistados, às nossas entrevistas. Participe, é mais uma forma
também de que você possa interagir com a gente. E você pode também se tornar um repórter cidadão. Como eu posso fazer isso? Isso é muito fácil. Você baixa o aplicativo Skype. Aliás, algumas pessoas já entraram em contato comigo no Facebook querendo saber como baixava, alguns detalhes. Depois, viu, diretor, saber alguns detalhes. Algumas pessoas estão tendo um pouco de dificuldade para tentar acessar isso aí. Depois eu vou trazer com detalhes como a gente pode fazer para que você possa acessar e se tornar um repórter cidadão. O Skype, você baixa o aplicativo Skype, coloca lá quando você baixar o aplicativo, TV Mar. Colocou, você já está em contato direto com o nosso master aqui, com a nossa direção de TV, e você entra ao vivo falando comigo com um alto e bom som e áudio, vídeo também tranquilamente para a gente, tá bom? Para a gente poder interagir e você colocar a boca no trombone, mostrando aí os problemas ou as soluções, enfim, no seu bairro, tá bom? Afinal de contas, esse programa, A Vez do Povo, ele é feito para você, por você e com você. Participe. E olha, sem perder tempo, direto à notícia, um homem de 36 anos foi vítima de tentativa de latrocínio na madrugada de hoje. Isso aconteceu na Avenida Rotary. André Ramon Adelino Ferreira, de 36 anos, ele foi baleado. E teve pertences roubados. De acordo com a polícia, a vítima teria sido abordada pelos criminosos e acabou tentando fugir. Os bandidos efetuaram um disparo que acabou atingindo o André na boca. Eles fugiram levando o celular e a carteira da vítima. A vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado, onde está internado. Equipes da PM fizeram rondas na região, mas não conseguiram prender nenhum suspeito até o momento, né? Quer dizer, ele assustado, tentou fugir. É aquilo que eu disse, às vezes a reação não é nem de você não deixar que eles roubem, mas a pessoa fala, é um assalto, a tendência do momento é até você entender o que está acontecendo, você pode esboçar uma reação e eles estão tão nervosos também, ou às vezes tão loucões com droga, ou por falta da droga, justamente, né? Estão naquele momento ali de abstinência, que podem, por essa reação de repente espontânea da vítima, e aí o disparo. Pá, o disparo, e geralmente o tiro do bandido é certeiro, né? Sempre é, ou na cabeça, na boca, no rosto, sempre deixando. É uma coisa impressionante, porque tem bandido que leva 7, 15, 20 tiros e vai para o hospital. E passa bem. Você estava assistindo agora há pouco aqui os telejornais e em São Paulo, uma tentativa de roubo e sequestro, enfim, que durou 5 horas. Os policiais negociaram, a esposa, o filhinho de 5 anos e a mãe, né? O pai, a mãe e o filhinho de 5 anos, todos rendidos por 2 bandidos. Um acabou fugindo e um ficou dentro tentando negociar com a polícia, A polícia, vendo que não tinha mais como negociar com ele estava ficando cada vez mais nervoso e podia causar uma morte de algum dos reféns, acabou acertando um tiro certeiro na cabeça do bandido. Pois acreditem, ele está internado, está bem. Se fosse um pai de família, pegava de raspão, morria de tétano. É uma coisa impressionante, parece que é o capeta, que parece que é a desgraça, que parece que protege esses marginais. Enfim, vamos torcer que o nosso querido André Ramon, que foi vítima dessa tentativa aí de roubo, né, de latrocínio, seria quase latrocínio, porque atiraram contra ele, né? Mas esse roubo aí aconteceu e essa tentativa de homicídio, que ele consiga sair bem e sem nenhuma sequela, isso aqui é o mais importante. Olha, um adolescente de 16 anos foi detido por moradores na rua Paraná, isso lá no bairro do Santos Dumont, suspeito de roubar um celular na região. De acordo com informações dos militares do Batalhão de Polícia de Guarda, eles foram até o local onde constataram que a população revoltada bateu muito e tentaram cada vez mais agredir o adolescente. O garoto acabou sendo encaminhado para a Central de Flagrantes 1, lá no bairro do Farol, onde foi lavrado o auto de apreensão pela prática de ato infracional por roubo. Resumindo, vai dar em nada, não é? Enfim, mas a população, e olha, eu continuo dizendo, justiça com as próprias mãos é muito perigoso, muito perigoso. Olha, eu sempre relembro isso, que foi uma das cenas mais terríveis que ficaram guardadas comigo aqui. Havia, numa época, isso há uns 3, 4 anos atrás, ações de bandidos contra os taxistas. Então, tinha matado, assaltado o taxista várias vezes. E um taxista, um guerreiro da Bandeira 2, tinha sido assassinado na época, uns 4, 5 anos atrás. E vinha um rapaz com a esposa grávida de 5 meses, vinha num caminhão, tinha montado um cirquinho dele num bairro e vinha andando com o caminhão, viu aquela aglomeração, um carro parado com o taxista morto dentro do carro, várias pessoas ali revoltadas, os taxistas também revoltados com essa situação, e não é para menos. Ele parou o caminhão,
disse, mulher, vou ver o que está acontecendo. E ele, sem camisa, foi até até o táxi, onde estava o taxista, né, assassinado, e olhou, aí disse, poxa vida, lamentou como qualquer pessoa qualquer. E alguém gritou, no meio da multidão, é ele o assassino, foi ele que matou o taxista. Deram um grito assim, pronto, bastou esse grito para que ele também até ficou sem entender, achou que era alguém, ele também ficou procurando alguém. Quando ele levou uma capacetada na cabeça, caiu e foi espancado por quase 20 pessoas. A mulher estava dentro do caminhão desesperada, abriu a porta do caminhão, desceu grávida, se agarrou com o marido para protegê-lo, levou chutes na barriga, socos e pontapés, resultado, os dois caíram desacordados. Ela perdeu o bebê e ele, inclusive na época, eu o entrevistei ao vivo num programa, não é? E ele todo marcado, todo, enfim, bastante machucado, disse, olha, Wilson, eu vou sair de Maceió, não volto mais aqui, porque isso que aconteceu foi terrível. Minha mulher, nós perdemos um filho, eu não sou bandido e acabei. Então, é isso que eu digo, a justiça com as próprias mãos, às vezes, pode causar injustiça. Eu entendo perfeitamente o desespero da população. Não é fácil você conquistar um celular, você conquistar, seja o que for, uma caixa de fósforo, que você conquistar com o seu suor, com sua dignidade, com honestidade, e uma pessoa tomar, realmente é revoltante, né? Para um vagabundo pegar o que você conquistou com muito sacrifício, para usar para criminalidade, para droga e para tudo mais, eu sei que é revoltante, mas eu sei que a população, quando se junta e diz, ele pegou ladrão, e pega para soltar, é um negócio terrível. Pela primeira vez a gente percebe que o bandido tosse, que a polícia chegue rápido para protegê-lo, porque senão a população mata. Mas a gente entende a revolta, mas é muito perigoso a chamada justiça com as próprias mãos, porque muitas vezes acabam indo no afã e na folia e não fazendo justiça, acaba pegando uma pessoa que não tem nada a ver com a história, sendo vítima sem nenhuma necessidade, né? Enfim. E olha, o edifício Palmares, situado no centro de Maceió, voltou a ser alvo de vandalismo na manhã de hoje. Olha aí as imagens do prédio, que eu não sei como não caiu ainda, né? Porque está aí desde 2012. Enfim, eu entrei em todos esses setores, aí, todos esses locais que vocês estão vendo aí, eu entrei, subi, tá? Como representante da população, para ver a situação que as pessoas estavam aí nesse prédio, né? 13 pessoas foram presas e 3 menores apreendidos, acusados de saquear e depredar o patrimônio público. Já na manhã de hoje, várias famílias foram flagradas jogando equipamentos e objetos pessoais pela janela do edifício, que está interditado por problemas físicos. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para conter a ação. Do local estão sendo furtados peças de alumínio e ferros, além de portas, pias e janelas. O material é furtado para ser vendido para um ferro velho. Quem é o ferro velho que está comprando? Tem que procurar saber também, aprender também, se ele estiver recepcionando esses produtos, né? O prédio está interditado desde março de 2012, por determinação da Justiça Federal. O edifício Palmares pertence ao Instituto Nacional de Seguridade Social, está avaliado em cerca de 8 milhões e deve ir a leilão neste segundo semestre do próximo mês de julho. Desde 2012, já houveram várias situações aí, eu inclusive entrei, fiz questão de subir aí, andar por andar pela escada, porque não tem mais elevador, tem apenas o fosso do elevador aí. Várias famílias vivendo aí em situação, não sei nem como adjetivar, né? Uma coisa terrível aí, sujo, lixo, rato. Você tem ideia, na parte de cima havia uma árvore, né, frondosa, não era uma árvorezinha, árvore grande, que eles cortaram essa árvore e colocaram ela para segurar o teto do último andar, inclusive, onde pingam várias águas, porque como já não tem mais telhado, já não tem mais nada, enfim, acaba entrando uma infiltração terrível. E eles colocaram essa árvore porque lá em cima o teto faz uma barriga, e eles, com medo que o teto caísse, colocaram a árvore como fazendo escora, não é? Perigo, crianças, inclusive, passando ali por perto do fosso dos elevadores, fios desencapados, feitos inclusive com gambiarras para poder chegar a luz até lá. As necessidades fisiológicas que eles fazem dentro de um saco e jogam dentro, inclusive, de um local onde deveria ser uma entrada de ar, né? E seria um jardim de inverno embaixo. Está tomado quase 2 andares de lixo e dejetos humanos. Repare que coisa terrível. Então, um local completamente insalubre, terrível, né? E eu espero que o governo federal, né, já que é um prédio, né, da União, tem essa mesma celeridade como fizeram com os pescadores.
Um prédio de 8 milhões perdido. E outra coisa, correndo o risco de um prédio desse desabar, cair e um pedaço de uma janela de concreto desabar e cair nos comerciantes, nos transeuntes e pedestres que passam naquela região. Então tem que prestar atenção também no seu patrimônio, né? Mas parece que agora a coisa vai andar, segundo se mexe, já parece que já vem alguém de Recife para cá para fazer uma avaliação e já mandar rapidamente para o edital e fazer esse leilão para que seja ou demolido ou reformado em 12 meses. Essa seria a primeira estratégia. Como isso não aconteceu, eu espero que seja vendido aí por alguma empresa que compre, reforme e toque para frente para fazer outra coisa aí. Só não pode deixar do jeito que está, que realmente a situação está terrível, servindo aí de quartel-general para os moradores de rua e para alguns vagabundos que se aproveitam do local para se esconder da polícia, tá bom? Muito bem. Olha, gente, dia 29 de junho é comemorado o dia de Floriano Peixoto. Aliás, um alagoano que teve um papel importante no Brasil República. Foi o primeiro vice-presidente e o segundo presidente do Brasil. Fernando Palmeira vai trazer essas informações desse dia de hoje que fica meio complicado. A gente não sabe se é feriado, se não é. Vamos saber. Fernando Palmeira, vamos ver. Volta para mim aí. Nós tivemos um probleminha somente de áudio, vamos só corrigir, porque senão a gente não consegue, não tem como a gente fazer aquela história de Libras, né? O nosso Fernando Palmeira, que vai falar sobre Floriano Peixoto, Marechal Floriano Peixoto, que, aliás, inclusive lá em Pioca, tem, inclusive, ali um povoado Floriano Peixoto, né? E conta a história. Eu sempre converso com um senhorzinho de lá e ele conta a história, sabe tudo e tal. A gente devia dar mais valor, né, aos nossos grandes representantes aí, como, por exemplo, o nosso querido Floriano Peixoto, né? Então, vamos lá. E hoje, dia 29 de junho. Já pode chamar, diretor? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho já tentando recuperar aí o áudio dessa matéria que o Fernando Palmeira fala sobre a questão desse feriado de 9 de junho, aliás, 29 de junho, tá certo, 9 de junho, que comemora o dia de Floriano Peixoto. Rapidinho, não sai daí, tem muita coisa ainda no Fenômeno Uma Vez do Povo. Eu acho que foi feriado, acho que o Fernando não deixou a voz no feriado. Será? Eu volto já já. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. É preciso uma nova atitude. Melhorar a saúde, por exemplo, é um enorme desafio. O primeiro passo do governo de Alagoas está sendo fazer funcionar o que já existe. Hospitais do interior serão recuperados e equipados. Assim, pacientes de outras regiões não precisarão buscar atendimento em Maceió. Também colocou para funcionar em Arapiraca a unidade de emergência Daniel Uli, reforma que se arrastava há anos. Ao mesmo tempo, o governo abriu no HGE as unidades de AVC e de infarto, as 2 principais causas de morte em Alagoas. Entregou 6 novas ambulâncias de resgate e em breve vai concluir as obras da maternidade Santa Mônica. O caminho para mudar a saúde é longo, mas com trabalho sério a gente chega lá. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá.
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Exatamente, falando aqui com a minha querida doutora Ana Florina, está conosco, nós estamos no ar, doutora, daqui a pouquinho a gente conversa, nós estamos debatendo aqui sobre a questão dos feriados e tal, né? Daqui a pouquinho ela está conosco aqui, nós vamos conversar sobre guarda compartilhada, sobre um monte de assuntos bastante interessantes, ela é muito inteligente, vocês vão adorar a nossa entrevista, fique à vontade, doutora, fique à vontade. Gente, olha, daqui a pouquinho eu trago as informações sobre a questão desse feriado, 29 de junho, Floriano Peixoto, Marechal Floriano Peixoto. Vamos dar sequência ao programa, daqui a pouquinho a matéria será refeita com mais detalhes para saber da questão desse probleminha no áudio que nós tivemos aqui agora há pouco, tá bom? Olha, as chuvas que caíram em Maceió nas últimas horas causaram uma série de transtornos na capital alagoana. E a gente sabe que sempre que acontece essa imagem terrível que vira festa para os urubus e carcarás, né, que nós estamos vendo aí, na praia da Avenida no centro, amanhã foi de limpeza. O acúmulo de lixo tomou conta da praia provocado pelo riacho Salgadinho. Sacolas plásticas, garrafas PETs, pneus foram encontrados nas areias da praia. Uma imagem triste, infelizmente, de se ver, né? Já é comum essa cena se repetir, diariamente toneladas de lixo são retiradas da praia da avenida. Tudo isso provocado pelo descarte irregular de entulhos em todo o riacho, uma poluição que poderia ser inclusive evitada. No início da manhã, um trator já trabalhava para fazer a limpeza do local e retirar o lixo. Então vocês estão vendo aí ainda essa imagem menos suja, não é? Porque o trator já tinha logo cedo, vejam, os pescadores lá atrás puxando a chamada rede de arrasto, né? Onde eles fazem a pesca aí ao lado desse lixo terrível e, enfim, típico da falta de educação de várias pessoas, né? Porque o poder público faz o seu papel, mas a sociedade acha que ele tem que fazer tudo que ele, quer dizer, o direito tem que ser só do executivo. Quer dizer, a população faz o que quer, faz tudo, joga na rua, esculhamba, e o outro tem que consertar para ele, né? O que a gente não concorda. Então, são cenas terríveis de uma praia belíssima em nossa capital, mas que, infelizmente, ao chover, mostra o nível de educação que, infelizmente, nós ainda temos. Se joga tudo que você imaginar. E não pense só que são pessoas pobres, não, viu? Vamos acabar com essa história. Não, porque é pobre. Não, talvez ele jogue porque não tem opção. Tudo bem, mas é falta de educação também. Tem que ser punido. Mas tem muita gente boa também jogando coisas no meio da rua. Eu já vi várias vezes. Inclusive, quando eu criei o projeto que multa a quem joga coisas no chão, de R$50 a R$2.500, porque eu já vi várias pessoas com carrões abrir sua janelinha e jogar um coco, jogar uma lata de refrigerante, jogar sacos pequenininhos de plástico com coisas que comeu dentro do carro com a família e jogar no chão. Já vi várias pessoas também em alguns locais bastante chiques jogando as coisas no chão, tirando um chiclete, jogando no chão, chupando um picolé, jogando palito no chão. Então é falta de educação mesmo. Não quer aprender com amor, vai ter que aprender com a dor. E a dor do brasileiro, infelizmente, é no bolso, né? Que coisa feia, né? Enfim. Gente, olha, e hoje os católicos celebram o dia de São Pedro, o último santo celebrado, inclusive, nos festejos juninos. E para comemorar a data hoje, a partir das 15h30, a procissão de São Pedro vai interditar, inclusive, algumas ruas no bairro do Bebedouro. A concentração será na igreja dedicada ao santo, que fica na Travessa Sargento Oséias. O cortejo, inclusive, irá passar pelas ruas Tobias Barreto e Cônego Costa, e pela Avenida Durval de Góes Monteiro. E depois, pelas ruas Doutor Passos de Miranda, João Leite Sobrinho, Cônego Costa, João Leite Sobrinho, e terminará no mesmo local da concentração. Então, vai fazer um círculozinho para voltar para a mesma igreja, para que lá termine com a celebração da missa, né? Enfim, então é muito importante que todos vocês que são católicos, que queiram realmente acompanhar a procissão, já estão sabendo, às 15h30, lá no bairro de Bebedouro, para aproveitar a procissão e agradecer aí ao santo se assim alcançou sua graça ou se vocês realmente têm a simpatia por São Pedro, né? Olha, o governo quer criar um programa de atração de grandes produtores no país para povoar parte das terras do Canal do Sertão. Como é que isso vai funcionar, né? Vamos saber na coluna No Ponto com Odilon Rios. Acompanhe.
Em tempos de pressão justa dos servidores por reajustes salariais, o governador Renan Filho prepara um programa de incentivo para a agricultura. Vai atrair grandes produtores de frutas e verduras espalhados pelo país para povoar parte da região ao redor do Canal do Sertão. Se conseguir levar adiante, deve gerar emprego a 1/3 dos alagoanos que têm baixa escolaridade, mas podem ser encaminhados a atividades no campo. Se de um lado existe um programa de incentivo à indústria, haverá outro para a agricultura. Segundo ele, o investimento é pequeno e o resultado vem a médio prazo. Por que a agricultura? Porque, diz o governador, indústrias não geram tantos empregos quanto as atividades no campo. Quase todos os alimentos consumidos em Alagoas vêm de outros estados, mesmo nas feiras espalhadas pelo interior. A agricultura familiar não tem o incentivo necessário para ramificar sua produção na busca de novos consumidores. O modelo imaginado é quase uma parceria público-privada. A terra ao redor do canal está à disposição e a água também. Uma empresa nos moldes da Algás será criada para gerir a maior obra hídrica do estado. Essa pode ser a alternativa mais rápida em resposta à crise financeira no país. E o momento pede ideias e ações mais criativas. Muito bem, CFO Odilon Rios, sempre no ponto. Muito bem. Gente, olha, dividir a guarda e a responsabilidade dos filhos se tornou uma realidade de muitas famílias com pais separados. A guarda compartilhada, que antes era aplicada em raros casos pelo juiz, desde o ano passado, passou a ser normal. Diversos estudos já apontam isso e ajuda também na autoestima, na educação e também no desenvolvimento emocional da criança. Mas será que é sempre tão simples para solucionar algumas das principais dúvidas sobre esse assunto? Nós vamos conversar agora, aqui hoje no nosso programa, com a juíza doutora Ana Florinda Mendonça, da Vara da Família de Alagoas, para tirar as nossas dúvidas e nós podemos questionar algumas mudanças. Muito bem. Doutora Ana Florinda, primeiro um bom dia, prazer tê-la aqui mais uma vez, para a gente debater esse assunto que é um assunto bastante recorrente, por mais que a gente ache que não é? A guarda compartilhada, que fica muita gente ainda com dúvidas sobre o que é a guarda compartilhada. São os dois juntos, é uma divisão de lá para cá? Ainda tem algumas dúvidas de alguns pais, inclusive, que estão vivendo isso. Então, para a gente poder explicar melhor para o nosso telespectador como é que funciona esse processo de guarda compartilhada. Primeiro, muito bom dia, um prazer tê-la aqui. Bom dia, um prazer estar também com você. Muito obrigado. Na verdade, o que você acabou de conversar aí sobre cidadania, tudo tem a ver. Não é? Exatamente. Quando as pessoas vivem num processo de civilização, isso pressupõe o compartilhamento, a solidariedade na família. E a guarda compartilhada é isso. Se você, por exemplo, vive com a sua esposa e tem filhos, como eu vivo com meu marido e tenho filhos, isso é a guarda compartilhada. Nós compartilhamos a convivência com nossos filhos, compartilhamos os cuidados, a responsabilidade que temos com ele, não é? E, naturalmente, você não fraciona isso, olha, vou ver você amanhã, vou ver você depois da manhã. Há um cuidado, todos os cuidados dos pais, dirigidos ao bem-estar do filho. E a guarda compartilhada, exatamente, ela nasceu há muitos anos atrás de estudos interdisciplinares da psicologia, do serviço social, da psicanálise. Quando as famílias começaram a ser bastante, digamos assim, passou a existir muito divórcio, muita separação, não é? Com aquela modificação na família que houve a partir do século XX, muitos países adotaram o divórcio, os casais passaram a aceitar com mais facilidade também essa separação. E então se percebeu que os filhos, eles estavam no foco dessa questão, dessa dissolução familiar. E os casais decidiam a separação, decidiam a partilha de bens, decidiam sobre os filhos. E eles viviam esse impasse sem serem ouvidos. Então, eles eram como objeto de direito, eles não eram sujeitos de direito, né? Por outro lado, também, houve uma modificação muito grande no comportamento do homem em relação aos filhos, à família. Esse comportamento veio de outros países e vem chegando ao Brasil e já é entre nós uma realidade para muitas pessoas. Então, esse pai,
eles começaram a criar instituições no mundo inteiro. Eu posso citar, por exemplo, que chega muito a nós aqui, aquele chamado pai legal, aquele pai para sempre, pais para sempre, né? Exatamente. Tem no Canadá, tem na França, nos Estados Unidos, Inglaterra. Até porque, doutora Ana, o filho não existe, ex-mulher existe, ex-marido, mas ex-filho não existe, o filho é para sempre. Exatamente. Não é? Então é por isso que é importante que, se há separação, não se pode mais fazer nada, e os dois viviam infelizes, concordo, separa, até porque é um ambiente terrível, de brigas, de confusão para a criança também é péssimo e para os dois também. Separem-se, mas não esqueçam da responsabilidade de um fruto no momento importante dos dois, que foi aquela criança gerada. Então ela tem que ser respeitada. Isso é uma das coisas que eu acho primordial. Eu tenho vários amigos que também separaram e a gente tenta, não, porque ela usa o menino contra mim, quer dizer, usa a criança como se fosse um objeto, como uma arma, não sabe que aquilo é o pedaço deles. É isso, doutora Ana? O filho, ele é sujeito de direitos. Ele não é um objeto de direitos. Não é? Então, a gente tem modificado bastante até a nomenclatura quando se refere ao filho. Por exemplo, a gente não fala mais hoje direito de visita, a gente busca falar direito de convivência a partir da Constituição de 88, porque também a nomenclatura, ela ajuda também a conscientização. Né? Então, esses pais passaram a querer um compartilhamento dessa guarda. Eles não se satisfaziam em ver de 15 em 15 dias, um dia somente, não é? Esse é uma parte dos pais participativos. Por outro lado, há também o interesse da mulher em chamar o pai a participar da vida do filho. Lógico. Você sabe que existe assim, uma certa teoria quanto ao pai brasileiro, que ele é um pai, digamos que ele é vinculado à questão da conjugalidade. Ele é pai da mulher que ele ama e que ele está vivendo naquele momento. Então, trouxe até para você uma revista do IBDFAN, nossa revista desse mês, que você vai ter a oportunidade de ler um artigo sobre isso. Porque o pai brasileiro, quer dizer, claro que não vamos generalizar. Lógico. Então, ele muitas vezes, quando ele se separa daquela mulher que ele está vivendo, ou esposa, ou companheiro, ou até namorada, e ele passa a viver com outra pessoa, então ele passa a ser pai do outro filho. Então, esquece aquele outro. Ele esquece, ele não quer participar financeiramente como ele participava, não é? Ele já quer. Muitas vezes ele é um pai afetivo, ele é padrasto daquelas novas crianças e ele se comporta às vezes com mais afeto, mais cuidado do que com o seu próprio, né, o filho do casamento anterior. A que se deve isso, doutora Ana? Tem algum estudo sobre isso? O estudo é porque o homem brasileiro, digamos assim, aquele homem típico que brasileiro, machista brasileiro, ele se apodera, digamos assim, do relacionamento com aquela mulher, não é? Então, ele quer aquela mulher para ele é ciumento, ele quer também aquele relacionamento preso a ele. Quer mostrar que é um homem fantástico, aí faz todas as nuances Então, como possíveis. ele se desapega daquele outro relacionamento, ele não sente mais aquele amor, aquela possessividade, não é? Aquele carinho que ele tinha, aquele instinto sexual. Esquece o filho. Ele desvincula-se também. Então, ele diz assim, eu não quero mais nada com ela. Aquele com ela, quer dizer, com ela nem com os filhos dela. Então, às vezes, você vê lá no fórum, é muito interessante isso, às vezes ele diz assim, doutor, essa mulher e os filhos dela... Quer dizer, como se ele não tivesse participação, como se ele não né? fosse o pai, Pois né? é. Olha, o filho dela liga para mim pedindo isso. Aí eu digo, o senhor está falando do filho de vocês dois, Isso, né? isso. Ah, de fato, é. Quer dizer, parece que ele Há uma vinculação. Ele faz tanta distinção que ele mesmo acredita que não é dele o Aquele filho, né? desamor, ele projeta naquele... Que coisa terrível É impressionante isso, né? isso, você vê isso com muita frequência mesmo. E os filhos sofrem, né, doutor? Muito, e sofrem porque os filhos interpretam isso como uma rejeição, como abandono, passam a ter ciúme, em vez de gostar, de querer conviver e de formar harmonia com novos irmãozinhos, com os filhos da sua madrasta, etc., que é o ideal, né? Aquela família vai se ampliando naquele ambiente propício, ele vai criando uma ostensividade, ele passa a ter ciúme dos novos irmãos, ele passa a não gostar dos filhos do padrasto, da madrasta, quer dizer, isso não colabora. Agora, a boa notícia é que no contraponto dessas atitudes, existem aqueles homens, não é, que, ao contrário, eles se separam da mãe, do filho deles, e ele quer manter aquele carinho, aquele amor, exatamente, eles têm lutado muito no mundo inteiro
para tirarem da mulher o privilégio de conviver mais tempo, de cuidar, de zelar. Então, às vezes eu me deparo com situações interessantes. A mulher diz, não, a criança está sendo amamentada, então você não pode levar, você não pode ver. E às vezes ela prolonga a amamentação só para evitar que ele tenha contato. Para evitar que a criança durma com o pai. Existe também uma certa manipulação mais feminina em razão disso, né? São conflitos familiares. Claro. Eu tenho alguns telespectadores ligando, doutora, me perguntando o seguinte, se a guarda compartilhada é você não ter determinação de dias com a criança. Por exemplo, certo, eu tenho telespectadores ligando perguntando o seguinte, eles são separados e ele tem dias que ele passa... O filho passa 15 dias com o pai, mas a mãe, no meio desses 15 dias, vai lá, fala com a criança, tira, leva para um cinema. Quer dizer, não há uma determinação. É isso mesmo? Eles que já estão fazendo a compartilhada, quer saber se é isso mesmo. Essa situação é a situação ideal. É esse caso que você está mencionando aí, a hipótese ideal. Porque o juiz colocaria, vamos dizer assim, numa separação, num acordo de guarda e convivência, ele coloca, a guarda dos filhos será compartilhada, ponto final. Mas isso é muito difícil de funcionar. Na prática, então, né? Nós tivemos uma lei no ano de 2008, que foi chamada, na época, a Lei da Guarda Compartilhada, porque ela dizia o seguinte, que a guarda compartilhada será aplicada sempre que possível. Bom, esse sempre que possível, ele passou a ser interpretado sempre que possível, sempre que os pais tenham uma boa convivência, ou que sejam capazes de dialogar, ou que sejam capazes de viver uma situação como essa. Só que a realidade não tem se mostrado assim. Geralmente fica no litigioso, aquela briga. Então, no final de 2014, já no dia 22 de dezembro, nós tivemos uma lei que também é chamada Nova Lei da Guarda Compartilhada. O que mudou, doutor, nessa nova lei de 2014? Tirou esse sempre que é possível. Isso não existe mais. Então, hoje, a guarda, que antigamente era a guarda única, com o direito de convivência estabelecido, e sempre que é possível compartilhada, até porque eu devo lhe dizer que mesmo antes dessa lei já se aplicava a guarda compartilhada quando os pais queriam. Então, essa lei hoje, ela mudou. A proposta dela é uma proposta educativa. É pedagógica essa lei. Eu vejo ela desse modo. Então, ela diz, a guarda é compartilhada, ponto. Mesmo que os pais não estejam em acordo, mesmo que os pais relutem, o juiz tem que tentar, o juiz deve, de toda maneira, fazer com que a guarda seja compartilhada, salvo duas situações, que na verdade são três situações. Qual é a primeira situação? Quando o juiz verificar que um daqueles pais não tem nenhuma condição de exercer a guarda compartilhada. Aí nós temos os usuários de droga, que situação de descontrole, os alcoólatras, as pessoas muito violentas, as pessoas que têm uma série de situações que o juiz há de reconhecer, né? Que aquela pessoa não pode realmente compartilhar, porque não tem responsabilidade suficiente para cuidar de uma criança, que é um ser praticamente indefeso, na maioria das vezes, né? Um ser que precisa de atenção. Vulnerável, né? Vulnerável, exatamente. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação, a lei diz que é quando o pai declara, ele mesmo declara que não quer. Bom, na minha maneira de entender, o juiz não deve aceitar um não, uma vez que é um direito, dever que é irrenunciável, não fazer, não quero ver meu filho. Né? Então, o juiz deve questioná-lo, porque ou questioná-la, que também tem muitas mulheres que não querem, pensa que é só homem, não é. Então, ele vai dar justificativa, porque o meu trabalho me obriga a viajar, eu sou um militar, estou sempre em missão, no exterior, estou com uma doença no momento me tratando, estou com tal situação, explica aquela situação, não é? Que o juiz não vai ouvir um não. O juiz vai ouvir e dizer, não, realmente o senhor tem razão, no momento isso é impossível. E existe uma terceira situação que não está na lei, mas está no sistema, está na Constituição, e é um princípio do direito de família, é que quando aquela situação não seja do interesse da criança, não atenda ao interesse da criança. Ótimo. Essa é mais a sensatez também, Essa aí é um princípio constitucional do melhor interesse da criança, que vem também de diplomas internacionais que o Brasil é signatário, como a Declaração de Direito da Criança, e que todas as situações que você for decidir um conflito que esteja a criança envolvida, se buscará atender ao seu melhor interesse. Então, o pai quer, a mãe quer,
não há impedimento, os dois declaram, mas que você nota que naquela situação a criança vai ficar em desamparo. A criança, ela se enverga, doutora? A senhora com muita experiência aqui tem, claro, percebe que quando a criança é colocada numa situação que acho que até é constrangedora, porque ela está decidindo entre duas pessoas que deveriam amá-la, né, e que lutarem para ficar com ela, e muitas vezes ela fica, não, o senhor vai ter que ficar, garotão, você vai ficar com fulano. E você percebe que o garoto não recebeu bem essa notícia. E como procede o magistrado nesse momento? Porque nem sempre você pode fazer exatamente o que a criança lhe diz que quer fazer, não é? Porque uma vez que ele é uma pessoa que pode ser muito manipulável ainda pela falta de maturidade, e às vezes a criança não sabe o que é realmente o melhor para ela naquele momento. Se você perguntar a uma criança, às vezes de 6 ou 7 anos, você quer ficar em casa brincando ou quer ir para a escola? Ela vai responder. Ficar em casa brincando. Poucas crianças, até problema se responder. Verdade. Não, eu quero ir para a escola, né? Quer ficar brincando, quer curtir o lazer, mas existe a necessidade de dar uma formação. Então, muitas vezes a criança prefere ficar na companhia de um dos pais que não lhe dá os devidos cuidados, que não manda tomar banho, que não dá uma boa alimentação, que deixa à vontade, não cobra, não dá limites. Então, para elas, ela entende como um pai que deixa ela à vontade. O adolescente mesmo, ele gosta muito de ficar à vontade. Porque meu pai me dá liberdade. O que é essa liberdade? É uma liberdade que está sendo boa para você ou que está sendo deseducativa, né? Exatamente. Então, às vezes, aquele pai que pega no pé, às vezes ele é um pouco rejeitado, né? Porque a minha mãe me aborrece muito, manda eu tomar banho, eu já sou... Mas é educação, eu já tenho 15 anos, ela fica mandando eu tomar banho, mandando eu trocar de roupa. Escovar dente, tudo isso faz parte da educação. Lógico, para que ele seja no futuro um ser humano decente, que aprenda a ter limites e a ter saúde, se cuide, não é? Então, na verdade, nós contamos aí, a própria lei prevê, com as equipes interdisciplinares, que são as equipes formadas pela assistente social, pelo psicólogo, que com a sua especialização em lidar com os conflitos de comportamento, com a subjetividade da criança, ela compreende como aquilo é vivenciado e ela muitas vezes orienta o juiz como melhor proceder. Muito bem, excelente. No caso dos pais, doutora Ana Paulina, que moram em cidades, por exemplo, distintas, né, distantes, enfim, como a guarda deve acontecer? Porque tem pais, por exemplo, que moram fora do estado de Alagoas, vamos dar um exemplo. Como fazer essa guarda? Porque aí tem toda uma dinâmica diferenciada, né? É verdade. Muitas vezes essa guarda compartilhada, ela tem sido interpretada como o compartilhamento do tempo. Ora, entendi. O tempo é um elemento da guarda, mas ele não é o total da guarda. O tempo, sim, eu tenho vários casais agora que estão deixando a criança uma semana com outro. Isso poderia ser uma guarda alternada se não fosse realmente o compartilhamento do cuidado. Entendi. Então, ela pode ser uma guarda compartilhada semana em semana. E hoje, com aquela comunicação tão fácil, é possível, eu admito a possibilidade de uma guarda compartilhada, mesmo que o pai ou a mãe e a mãe moram em cidades diferentes. Hoje você pode falar com o seu filho pela Skype, você pode vê-lo. É verdade. E eu, inclusive, tenho uma experiência de pais que moram em outros países, né? Por exemplo, que moram nos Estados Unidos atualmente, e que ele acompanha todas as notas do filho, ele sabe que matéria ele está boa, que matéria não está boa, coisa que nós, que convivemos no dia a dia, muitas vezes, muitos pais aqui não sabem. Exatamente. Né? Conversa praticamente todos os dias, coisa que muitos pais que moram em Maceió e seus filhos também não fazem. Verdade. Então, o compartilhamento, ele é do tempo, ele é do cuidado, ele é da vigilância. A vigilância, o pai não pode esquecer que ele tem que vigiar no sentido positivo. Claro. O cuidado com a segurança da criança, onde está indo, onde está ficando. Quem são seus amigos, né? Porque muitos pais hoje, eles querem ser amigos dos filhos, isso é maravilhoso. Primeiro, ele tem que ser pai, depois amigo. Ele não pode ser amigo pai, ele tem que ser um pai amigo. Um pai amigo. Então, nesse afã de conquistar a simpatia do filho, ele quer ser mais um amiguinho do filho. Então, muitas vezes ele não exige um certo respeito do filho com ele. Né? Ele cede para satisfazer aquela amizade, né? A mãe quer ser amiguinha da filha, quer se vestir igual a filha, quer falar a mesma linguagem da filha. Então, às vezes, você
vê situações assim, até Acho que perde a autoridade às vezes, porque né? a pessoa sai do seu normal, ele se põe em situação muito ridícula, né? Às vezes até, não no sentido não, mas tá certo, de uma crítica positiva, que claro. A mãe não tem que ser amiguinha da filha. Lógico. Agora, se ela for uma mãe amiga, maravilhoso. Maravilhoso, né? Aquela que ela possa Agora, ter o apoio, tudo né? que a filha faz, ela quer fazer para se identificar com a filha, não é bem por aí. Também acho. Uma mãe jovem, né, que mesmo que ela possa vestir a mesma roupa da filha, as atitudes dela não podem ser iguais. Exatamente. Então, quando ela notar que aquela atitude não está bem, ela tem que ter a segurança de dizer, olha, não gostei disso, isso eu não aprovo em você. Muito né? bem. E aí onde está a educação? Porque a amiguinha, a filha tem as amiguinhas, ela quer uma mãe. Então, muitas vezes, essa vontade de ser amigo, de ser próximo, eu estou assim com ele, ela não põe limites, faz com que o filho sinta aquele vazio, né, de afeição. Inconsciente até, né? Mas enfim, mas tem, né? Quantas vezes o filho diz assim, eu gostaria... De levar um carão, né? De levar um não. Gostaria que a minha mãe me orientasse sobre isso, mas eu não vou falar com ela, porque eu sei que ela vai dizer que é normal, eu sei que ela vai dizer que está bom. Quer dizer, é aquela aceitação absoluta sem um certo limite. Isso não é bom. Muito bom, doutor. Fantástica sua informação sobre isso. Eu concordo perfeitamente. Eu acho que tem que ser amigo, mas não pode ceder tudo e ser um amigo comum como ele tem na rua. Senão ele não vai ter a referência, né? Porque o que a gente sente muito, e eu tenho recebido dos nossos telespectadores, com o não como é importante. Não por ser repressor, mas para impor limites, porque a vida vai dizer a ele não. E se ele não estiver acostumado a ouvir o não, ele vai criar um rebelde, se tornar um rebelde. O não pode ser o sim ao que é bom. Exatamente, não é? Perfeito. Neste momento, não. E você tem que infringir, às vezes, algumas limitações. Olha, você não fez isso. Por exemplo, eu hoje sou contra a questão do castigo físico. Eu acho que realmente não é uma boa opção. Mas você pode impor muitos limites. Isso. Você não vai à festa, você vai levar uma semana e não, aí você vai para a escola e volta. Muito ou você bem. Vai ficar sem internet, ou você vai ficar sem alguma coisa. Sem celular, tira para ele poder sentir a perda por ter feito alguma coisa. Mas aí há, assim, aquela complacência, né? Não, porque também a criança, que quando ela, às vezes, ela vive com os pais separados, ela rapidamente ela se transforma num grande manipulador. Exatamente, né? As emoções se aproveitam. Você não gosta de mim, eu vou ficar então com meu pai. Aí, pai, vem me buscar. Aí o pai chega e diz, como é que você faz isso com a criança? Toma, meu filho, aqui o celular. Ela é muito rigorosa, ela maltrata a criança, aí vai para o pai. Quando ele começa a aprontar na casa do pai... O pai faz a mesma coisa. Aí o pai faz a mesma coisa, ele disse, minha mãe, meu pai me botou de castigo, meu pai me bateu, meu pai me xingou, disse que eu sou um idiota, que eu sou isso aqui. Aí volta para casa da mãe. Aí a mãe está vendo que eu disse a você que seu pai não sabe lidar com você. Aí a criança fica, ela é manipulada, mas ela manipula também. Exatamente, tem que ter muito cuidado, também. Né? Muito bem. Doutora, nas decisões antigas, pode ser feito, por exemplo, a revisão dos pais dividirem esta guarda? Sim, eu acho que a partir da edição da lei, que nós passamos a lidar com a lei a partir do mês de janeiro de 2015, qualquer pai que tenha hoje a guarda única, ela pode transformar em guarda compartilhada. Inclusive, eu tenho recebido casais que já têm a guarda única e já transformaram por conta própria em guarda compartilhada. Que maravilha. Né? E que vão lá formalizar essa questão. Porque aí dispensa uma série de coisas, autorização de viagem, esse negócio fica todo dispensado. Exatamente. Né? E isso até alerto aos advogados, aos senhores advogados, que pode ser feito nas varas de família, pelo menos na maioria que eu conheço toda faz, sem necessidade de um agendamento mais complexo. Né? Basta ir lá dizer que quer mudar aquele acordo, editar aquele acordo, e a gente faz com muita facilidade, sem precisar agendar. Agora, está havendo também alguns conflitos, claro. Tudo que é bom tem um lado, né, que às vezes não é tão bom. Porque muitas pessoas estão entendendo que a guarda compartilhada, ela elimina o pagamento, por exemplo, da pensão alimentícia. Exatamente. Dos telespectadores que nós estamos recebendo ligações, eu creio que 70% são essas perguntas, que seria a próxima pergunta que eu iria fazer, porque eles estão perguntando sobre isso. É sempre, eu acho, o caso mais complicado, essa questão da pensão alimentícia. Isso é um grande conflito, porque, na verdade, quando você vive, você coabita com a sua companheira, sua esposa, e cuida dos seus filhos, normalmente você tem internamente, eu sempre digo, quando dou aula de família, que o casamento, ele tem um estatuto externo, que é o Código Civil, né? E ele tem um estatuto interno, que é feito pelo casal.
O casal, inclusive esse é dinâmico, esse estatuto, né? Eu digo assim, olha, nós combinamos, mas nem escrevemos, nós combinamos, olha, quando você for demorar, você me liga, avisa, não é? Quando você for, antes de viajar, você me avisa para onde vai, me passa o endereço do seu hotel. Ou então, você paga empregado, eu pago a compra, você compra a carne, você vai criando aqueles costumes. Tanto que o rompimento de uma cláusula dessa, escrita ou não, que ninguém escreve isso, claro, né? Lógico. Essas cláusulas não escritas, ela rompe, ela abala o relacionamento. Porque eu disse assim, mas você sempre pagava o condomínio, por que você não pagou agora, exatamente, né? Pois Bom, é. Então, nós temos essa vivência, ela vai criando esses códigos entre as pessoas. Até a amizade tem isso e tudo, quanto mais o casamento ou a convivência de duas pessoas. Porém, quando você deixa de coabitar, isso às vezes não funciona, não é? Por quê? Porque a pessoa passa a ter outros interesses. Às vezes, nos primeiros tempos, funciona, porque você ainda não tem outra companhia, o outro não tem, não está... Mas quando aí aquelas famílias vão se recompondo, formando o que chamamos de famílias mosaicos, né? Elas vão se enquadrando, se encaixando em novas formações, os interesses vão mudando. Aí você passa a ter uma nova, digamos assim, um novo estatuto com aquela outra pessoa. Aquela outra pessoa vai dividir também com você, quer saber o que você faz do seu recurso, vai às vezes cobrar um pouco mais, né? Entendi. E isso então começa a complicar. Então a pessoa começa a se esquivar daquelas responsabilidades que antes fazia. Pois é. Então é por isso que às vezes existe a necessidade de ser regulamentada a questão da pensão. E o que eu lhe digo? A modificação do sistema de guarda pode ou não implicar na modificação da questão da pensão alimentícia. Por quê? Porque o colégio continua a ser pago o mês inteiro, mesmo que a criança more uma semana com você, uma semana com a esposa. Claro, lógico. Com a esposa, não é? Não tem pagamento do transporte escolar, do inglês, aí vem todas as despesas, plano de saúde. Às vezes a alimentação muda um pouquinho, não é? Porque você não tem mais o mês inteiro. Entendi. Mas tem gente que ainda faz isso também. Ah, questiona. O mês que, por exemplo, se você vê aqueles que passam férias com o filho, no mês das férias não quer pagar a pensão. Aí a pessoa vem e diz assim, sim, mas ele está de férias, mas eu já paguei, eu tive que pagar a matrícula da escola. Meu Deus do céu. Mas não comeu na sua casa a semana, comeu na minha. Olha, você vê coisas incríveis, né? Mas, na verdade, isso pode ser readequado, isso não é problema, né? Pode ser readequado. Agora, em princípio, isso não muda, porque quando você faz uma composição de alimentos, você faz uma espécie de uma planilha, nós chamamos de uma planilha de cálculos, né, com as despesas que a criança vai ter, ou o adolescente, etc. e tal, vão ter, e até o incapaz, você sabe que tem um adulto incapaz, que ele também é objeto desse nessa tipo. mesma planilha também. Então, é médico, isso, né? Dependendo do quê? Da vivência social, né? Isso é uma questão muito social, né? Tem criança que tem um padrão de vida, que tem o balé, que tem yoga, que tem inglês. Outras crianças que não têm essa condição de pagar. O básico mesmo, O básico, exato. Então, isso não muda, às vezes, com a questão da convivência, né? Tudo na questão do bom senso, se né, doutora? mudar, mas o bom senso, exatamente. Eu acho que quando a pessoa deixa de coabitar, ela esquece a necessidade da criança de ter tudo aquilo. Pois é, né? É uma coisa que eu não consigo entender, porque eu nunca me separei, espero não acontecer isso, não tenho nada contra quem separou, acho que cada um tem que seguir a sua vida, de ser feliz, mas eu fui criado, enfim, eu fui criado com família. Quando os meus pais se separaram, eu já tinha 20 e poucos anos e até hoje eu não consegui entender ou aceitar essa situação. É engraçado isso, né? Porque rasga, né? É um livro, você rasga no meio o livro, a história não é mais a mesma, a família não tem, a mesa não é mais a mesma. Isso é uma opinião minha, lógico, né? Enfim, mas acho ótimo, toquei para frente, aí recebo, aceito. O que eu às vezes não consigo entender, que não é o meu caso, mas eu vejo de alguns colegas, é que começa a colocar limitações para o filho. Gente, se ele tivesse com você, você não estaria fazendo tudo como queria que acontecesse? Por que ele está lá, separou? Mais ainda você dá uma atenção a ele, é isso que eu não consigo entender, entendeu? Porque ser pai ou ser mãe, como todas as nossas funções sociais, ele requer compromisso, né? Então, você tem que ter aquele compromisso com o seu filho. Se você não consegue conviver com o pai do seu filho, com o seu companheiro, ou o seu marido, você tem que entender que o seu compromisso é o mesmo. Exatamente. Quando a pessoa se casa, eu sempre digo assim,
Eu gosto muito de fazer casamento. Eu sou casamenteira, amor. Ótimo. Então, quando eu faço casamento, eu sempre digo assim, olha, nada no Código Civil prevê um casamento de curta duração. Lógico. Os casamentos, eles são, digamos assim, preparados para ser para sempre. Porque o Código Civil diz assim, que o casamento é um projeto de vida. Isso. Não é? É um projeto de vivência, da questão econômica, da questão cultural, o que é que você gosta, o que é que você vai fazer, que tipo de família, que tamanho de família. Então, ela necessita de um compromisso. Exatamente. Não é? Aí, infelizmente, às vezes, por 1000 questões da vida, as pessoas não conseguem conviver. Então, se separam. O próprio Papa Francisco, recentemente, ele disse que quando as pessoas estão muito infelizes, às vezes é uma opção. Quer dizer, então, até dentro da Igreja Católica, porque uma pessoa que é realmente católica, ela não se divorcia. Exato. Porque para o católico, o casamento, ele é, digamos assim, para sempre. Para até sempre. Que a morte até separe. Que a morte né? separe, é. Agora, isso não quer dizer que, às vezes, você tenha que abrir mão daquele relacionamento porque você está muito infeliz. Mas o que, às vezes, faz isso exatamente é a falta de compromisso. Né? Porque o casamento, ele exige uma ética comportamental que nem todas as pessoas estão preparadas para assumir. Dentro dessa ética comportamental está a questão dos filhos. Exatamente. Então, uma grande, digamos assim, gama de pessoas que não pagam alimento usa como justificativa, porque eu formei nova família. Ora, a nova família... É uma nova responsabilidade. É nova responsabilidade. Eu gostei muito quando, alguns anos atrás, mais ou menos 5 anos atrás, o STJ, através da ministra Fátima Nancy Andrighi, ela tem um julgado que é, assim, exemplar. O fato de constituir nova família não é justificativa, por si só, para você diminuir os compromissos que você tinha com aquela outra família. Exatamente, claro, perfeito. Porque se você já tem 3 filhos... e você é uma pessoa que paga aquela pensão com alguma dificuldade, não é? Então, o seu projeto de vida com outra pessoa não pode incluir, por exemplo, mais 2 filhos. Exatamente. Então, falta total de responsabilidade. Né? Então, não, mas eu quero ter uma filha com meu novo companheiro. Então, você tem que se preparar. Então, se responsabilize. Né? Você tem que se responsabilizar. Filho não é brincadeira, né? Porque aqueles filhos que você teve, eles têm a sua vida organizada, eles têm um determinado colégio, eles têm um padrão de vida. Então, você diz, não, mas eu tenho nova família, eu tenho o direito de viver de novo, ter novos filhos. Ora, você tem o direito. E o direito dos seus filhos, exatamente. Como está? Não pode... Então, eu procuro lá na vara de família, e acho que os meus colegas também agem assim, eu procuro ser muito rigorosa em manter o direito dos filhos, dos casamentos que vão sendo deixados para trás e que não podem ser deixados para trás. Exatamente, perfeito. Ó, doutora, mais uma vez eu fico seu fã pela maneira como a senhora, primeiro, casamenteira, quer dizer, ela luta também para que famílias possam também se perpetuar e serem felizes. Acho Porque ótimo. É a base da sociedade, a nossa Constituição. E nós estamos vivendo todas essas nuances terríveis, negativas, por conta desse esfacelamento da família. Né? São 2 coisas básicas, independente de religião, Deus e família. Né? Quando o ser humano ou a família tem isso, né, consequentemente você tem muito menos problema e vai tocar para frente a vida com muito mais tranquilidade. Com certeza. Adorei o nosso bate-papo. Infelizmente, nosso tempo de televisão é curtinho, mas foi um bate-papo muito gostoso. Receba o carinho dos nossos telespectadores, dizendo que a senhora é muito simpática, muito maravilhosa. Querem saber como fazer? Muitas pessoas que já tinham feito suas determinações antes, né, da nova lei e querem saber como fazer. A senhora falou em agendamento, eles querem saber como procurar rapidamente para poder passar para o telespectador. Lá agora no fórum nós temos uma estrutura interessante que é o Centro de Resolução de Conflitos. Extrajudicial, judicial. O extrajudicial, ele permite que você leve um acordo, esse acordo seja homologado, ali naturalmente você tem com o seu advogado, né? Se tiver menores, o Ministério Público vai ser ouvido para saber se aquilo atende ao interesse da criança e aquele acordo pode ser homologado e remetido à vara original do seu processo, onde vai representar uma mudança daquele seu acordo original. Perfeito, então está explicado mais uma vez aí certinho. Então, olha, mais uma vez, eu conversei aqui hoje com muito carinho com a juíza, a doutora Ana Florinda Mendonça, da Vara da Família de Alagoas, um bate-papo muito legal, muito gostoso e um puxão de orelha também, tanto nos rapazes e nas moças, né, que muitas vezes usam a criança para tentar atingir o companheiro ou para criar uma situação. Olha, filho, isso é uma coisa, é um sentimento meu. Filho é para sempre.
sabe? Se você tem um pão, divida, mas dê ao seu filho também um pedaço. Ou até dê o seu pedaço a ele, porque ele é a sua continuação, ele depende de você. Então, é muito importante. Eu até me emociono quando falo, porque quando a gente maltrata a criança ou usa para qualquer que seja a situação, é terrível, porque é um pedaço seu que você tem que ter o maior carinho do mundo. Quer constituir outra família? Excelente, faça. Trate-as também tão bem quanto os seus próprios filhos também. Isso que é muito importante, tá bom? A gente não quer a infelicidade de ninguém, mas quer o respeito da sua responsabilidade. Quando você assumiu o compromisso de constituir uma família, não deu certo, constituiu outra, você agora tem duas responsabilidades. E se tiver filhos, essa responsabilidade triplica. É isso que a gente quer passar para vocês. Não é isso, doutora Ana Florinda? Exatamente. Muito obrigado. Compromisso, amor, isso o filho precisa. Exatamente, perfeito, perfeito, perfeito. Doutora Ana Florinda, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço bom restinho de feriado, né? Obrigada para nós. Bom São Pedro, muito obrigado pela sua participação e sempre que precisar, esse espaço está à sua disposição. Obrigada. Um prazer mesmo. Vamos para um rápido intervalo comercial. Obrigado aos telespectadores também pela audiência. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí, tem muita coisa ainda no Fenômeno Uma Vez do Povo. Eu volto já. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Para resolver velhos problemas, é preciso uma nova atitude. Melhorar a saúde, por exemplo, é um enorme desafio. O primeiro passo do governo de Alagoas está sendo fazer funcionar o que já existe. Hospitais do interior serão recuperados e equipados. Assim, pacientes de outras regiões não precisarão buscar atendimento em Maceió. Também colocou para funcionar em Arapiraca a unidade de emergência Daniel Uli, reforma que se arrastava há anos. Ao mesmo tempo, o governo abriu no HGE as unidades de AVC e de infarto, as duas principais causas de morte em Alagoas. Entregou 6 novas ambulâncias de resgate e em breve vai concluir as obras da maternidade Santa Mônica. O caminho para mudar a saúde é longo, mas com trabalho sério a gente chega lá. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874.
Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnon de Melo. E o tempo fechou, viu? Fechou mesmo. Tempo agora, nuvens pesadas, escuras, agora ficam aqui em cima da nossa capital e já começa a chover. Mas hoje é o dia dele, né? É dia de São Pedro, não é? No dia de São João, ele já voltou para quebrar. De São João, tome a chuva. E tome chuva no São João, né? Coitado do São João, ficou sem saber o que fazer. Chuva, lembra daquela chuva terríveis que aconteceram? Não foi fortes pra caramba. E hoje, o dia de São Pedro, ele disse, é meu, vou fechar, vou diminuir um pouco, que a festa é minha. Mas tome água aí, que daqui é onde eu abro a torneira. Pois é. Então, gente, olha, dia 29 de junho é comemorado o dia de Floriano Peixoto também. É um alagoano que teve um papel importante no Brasil República, foi o primeiro vice-presidente e segundo presidente do Brasil. E o Fernando Palmeira, agora sim, vai trazer os detalhes de todas essas informações. Vamos ver. Estamos aqui no Alto de Ipioca, no local exatamente onde nasceu o Marechal de Ferro, o consolidador da República, Marechal Floriano Peixoto. Uma placa alusiva ao seu nascimento no 30/4/1839. E ele veio a falecer em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, em 29 de junho de 1851. Estou aqui ao lado de um jovem pesquisador, historiador, que gosta de viver a cultura e vai nos falar um pouco também o que representa aqui para Ipioca esse grande vulto da política nacional, quanto também das Forças Armadas Brasileiras, que brilhou inclusive na Guerra do Paraguai. Jaziel, nos fala um pouco desse entusiasmo, dessa alegria de termos esse grande conterrâneo. Para nós é um motivo de grande alegria em saber que o segundo presidente da República, Marechal Floriano Peixoto, nasceu aqui no nosso bairro, no bairro de Ipioca, em 30 de abril de 1954. Para nós é um motivo de grande alegria em saber que ele foi o consolidador da República Federativa do Brasil, que ele enfrentou a Guerra da Armada, enfrentou a Guerra do Paraguai, enfrentou a Guerra de Florianópolis, não porque ele era uma pessoa sanguinária, mas porque ele agia com mão de ferro, ele colocava a ordem no seu país, ele também, a Guerra da Armada foi uma guerra que ele enfrentou o próprio presidente Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha os coronéis ao seu lado. Ele enfrentou para pôr ordem no país e consolidar a República do Brasil, que é essa república que existe até hoje. Que conseguimos eleger. E hoje, infelizmente, é uma data muito triste para nós, que é uma data que representa a sua morte em 1851. Então, nesse sentido, nós estamos muito tristes em saber que Floriano Peixoto não está entre nossas fileiras, mas que ele foi firme em sua gestão para consolidar a República do Brasil. E Ipioca hoje amanhece o dia muito triste em saber que Floriano Peixoto não mais existe. Mas está vivo na memória de todos nós, e vivo como esse alagoano corajoso. Não é à toa que recebeu o nome de Marechal de Ferro, porque ele inclusive chegou a dar ordem de prisão ao governo do Visconde de Ouro Preto. Governo esse que ele fazia segurança, mas quando aderiu o movimento republicano, Floriano Peixoto rompeu todos esses grilhões do regime antigo, do regime imperial brasileiro. É interessante também uma passagem de Floriano Peixoto, quando ele, ao assumir a presidência da República, depois que passou inclusive também como presidente lá da região do Mato Grosso, da província de Mato Grosso, ele, para os seus adversários políticos, os governadores que não estavam dentro daquele contexto, ele deu ordem de prisão a todos. Rui Barbosa impetrou com o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. E eis que o Marechal de Ferro mandou o seguinte recado para os ministros do Supremo de então, dizendo o seguinte: se os ministros juízes concederem habeas corpus aos políticos presos, eu não sei quem amanhã concederá habeas corpus a eles. Esse é o retrato do grande Marechal de Ferro, do orgulho das Alagoas, o primeiro vice-presidente da República e segundo presidente da República Federativa do Brasil. Filho das Alagoas, nossa homenagem na tristeza de ser a data da morte, quando deveríamos estar aqui homenageando ele no dia da data do seu nascimento, que aconteceu exatamente aqui, no Alto de Ipioca, em Maceió,
Então ele falou Fernando Palmeira com as imagens do Valdemiro Soares para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, meu querido Fernando Palmeira, parabéns aí, excelente historiador, hein? Contando os detalhes aí, muito bem, a história do Floriano Peixoto, parabéns. O Fernando é um dos grandes e inteligentes também, também advogado, né? Inteligentíssimo, né? E esse jovem que foi entrevistado aí no Alto de Ipioca, também competentíssimo, conta a história de toda aquela, de como cresceu Ipioca, então é um dos grandes líderes, inclusive lá de Ipioca, tá bom? Parabéns, excelente a matéria, viu, Fernando? Parabéns. Gente, olha, novas regras para aposentadoria. Será que vão mexer com os nossos queridos aposentados que já fizeram tanto por esse país? A regra para a tão aguardada aposentadoria mudou. Você sabe como ficou e como irá influenciar na sua vida? Vamos saber isso agora no nosso quadro Economia com Lucas Sorgato, nosso querido Abraão Lincoln, que está no ar. Meu querido Lucas Sorgato, disseram que os telespectadores, nós estamos passando a matéria, daqui a pouquinho o Crivella estará conosco também aqui, mostrando a matéria que foi homenageado. Disseram que você parecia com Abraão Lincoln. Tá ótimo, né? Que bom, né? Um grande estadista, enfim. Mas, meu querido Lucas Sorgato, mudou regras da aposentadoria. Quando falam isso, o aposentado toma um susto, né? Porque sabe que vem alguma coisa para mexer no bolso dele. Qual o motivo de mudar a regra da aposentadoria? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilson. Veja bem, regra de quem ainda vai se aposentar, no nosso caso. No nosso caso. Então, quem já está, não se mexe. Quem está, não. Teve um pequeno ajuste, que isso foi um pouco mais atual até, da remuneração, ou seja, agora os aposentados também, assim como acontece com o salário mínimo, vão receber o reajuste baseado na inflação do ano atual, mais o PIB de 2 anos anteriores. Que bom, certo? né? Então, isso daí foi legal. Vai agora dar um reajuste para os aposentados que não tinha uma regra definida de reajuste. E aí, o que aconteceu? Você se aposentava com 10 salários, daqui a 5 anos você estava recebendo o equivalente a 7 salários e depois o equivalente a 6 salários, a 5. E no final, um salário mínimo. E no final, aquilo que você se aposentou com 10 estava beirando aos 1, 2 salários mínimos. E como é que você vai manter o seu padrão? Então, é complicado. Então, o que foi que aconteceu? Aumentou a expectativa de vida do brasileiro. Isso não é uma maravilha, Wilson. Se a gente vive mais, né? A média é 75. Mais liso, né? Mais tempo e mais lisos também, né? E qual é a questão disso daí? Bom, se a gente vive mais, então a gente pode trabalhar mais. Antes, eu trabalhava até os 50, 55, já estava realmente desgastado, as atividades físicas eram mais intensas, as atividades laborais eram mais severas também, né? As doenças afloravam mais, a gente não tinha uma preocupação com qualidade de vida, exercícios físicos, e o que acontecia? 50, 60 anos, você já estava bem debilitado fisicamente. Hoje não, né? As pessoas atingem, então, 50, 60, 65, 70 anos, muito bem, né? De saúde. É claro, não é mais um jovem de 18, 20, mas também não é aquele idoso senil de outra época, né? Então, muda-se essa regra de aposentadoria, porque o brasileiro agora vive mais, ou seja, pode trabalhar por mais tempo. Com isso, eu vou precisar, então, esperar mais tempo, então, para me aposentar? Muito possivelmente. A regra mudou, porque eles estão chamando agora de 85-95. Mulheres têm que atingir, entre a sua idade mais o tempo de contribuição, 85 anos. Homens, somando idade mais tempo de contribuição, 95 anos. Isso vai aumentar 1 ano a mais para cada 1 ano daqui para frente até 2020. Ou seja, quando chegar em 2020, a regra vai ser 90-100. Somando a idade do homem, mais tempo de trabalho, terá que dar 100 anos. Ou seja, ele vai ter que ter 65 anos de idade, por exemplo, mais 35 anos de contribuição. Ou seja, tive que chegar aos 65 anos. Hoje, não. Eu poderia me aposentar bem antes. Se tivesse começado cedo, se eu tivesse começado cedo, tudo certinho, bonitinho, então eu aposentava antes. É o fim do chamado fator previdenciário, digamos? Não. O fator previdenciário ele ainda vai existir para aqueles que querem se aposentar antes. Então, o fator previdenciário ele é um cálculo feito que vou me aposentar antes, não tenho os 100 anos que pedem, né?
tenho 85, eu tenho 90. Então, vai ser feito um cálculo baseado nesse valor e você vai receber menos de aposentadoria porque você está se aposentando antes. Entendi. Então, o melhor mesmo é esperar, então, os 5 completarem, então, já nessa nova mudança, para que a partir daí você consiga ter os benefícios mais ampliados. Exatamente. Exatamente isso. Ou seja, vamos demorar um pouquinho mais para se aposentar agora, né? Infelizmente, tem que se planejar um pouquinho melhor agora, porque você vai continuar na ativa um pouco mais de tempo. Exatamente. Se quiser se aposentar antes, pode, mas vai receber menos. Então, calcular direitinho se vai valer a pena. Se tiver bem, tá tranquilo, não tem para que de jeito nenhum, não esperar mais 3, 4, 5 anos e tocar a vida para frente, né? Isso mesmo, isso. Lucas Sorgato, mais uma vez, um abraço para você, um bom restinho de feriado, bom São Pedro e até a próxima segunda-feira. Até semana que vem, você. Se Deus quiser. Abraço. Bom sucesso para você, amigão. Obrigado pelas suas informações. E, gente, olha, dando sequência aqui ao Fenômeno Uma Vez do Povo, a Central de Atendimento ao Cidadão já no município de Arapiraca terá uma redução no horário de atendimento ao público nos próximos dias 1º e 2 de julho. A mudança ocorrerá por conta de uma capacitação interna com os funcionários. Segundo a Diretoria da Qualidade do Atendimento ao Cidadão, as capacitações propõem ao cidadão a garantia de um atendimento com cortesia e agilidade, tá? A central irá funcionar das 8 às 12 horas dos respectivos dias e as demais centrais já estarão funcionando normalmente conforme os horários estabelecidos pelo órgão, né? Então está explicado aí mais uma informação importante para vocês, tá bom? E, gente, olha, a pedido da Polícia Federal, a equipe do Laboratório de Estudos Ambientais do IMA coletou amostras em galerias de águas pluviais e no mar, a fim de averiguar a suspeita de que a região esteja sendo contaminada pelo transbordamento de esgoto sem tratamento. Na manhã de hoje, uma coletiva explicou mais detalhes sobre essa investigação. E o repórter Viderlan Araújo foi até lá e traz para a gente aqui agora. Vamos ver. Uma mancha fotografada por um morador no último dia 3 de maio colocou em risco a situação dos moradores da Avenida Jatiuca e da Amélia Rosa. Uma mancha onde a Polícia Federal já investiga através de peritos para trazer até o final desta semana um laudo para comprovar a veracidade dos fatos. Na manhã desta segunda-feira, o superintendente da Polícia Federal, Dr. André Santos Costa, concedeu entrevista coletiva e prometeu, até o final desta semana, já trazer dados concretos a respeito desse assunto. Ele falou a respeito desse processo inicial de investigações com envolvimento de peritos da Polícia Federal para poder esclarecer o assunto. A situação já constatada por nossa perícia é de que realmente existe um dano ambiental naquela região. Nós não podemos ainda afirmar que tipo de dejeto está sendo lançado pelo esgoto ao mar e ainda não podemos afirmar a extensão desse dano, porque o exame pericial ainda está em andamento. Mas, assim, a Polícia Federal já pode afirmar, sim, que há crime ambiental praticado naquela região. Como houve uma notícia inicialmente veiculada de que haveria uma suposta participação da Casal nesse evento, a Polícia Federal expediu um ofício há pouco mais de 2 semanas à Casal, ainda não recebendo resposta e nenhuma justificativa da demora nessa resposta. Nós amanhã reiteraremos esse ofício com um prazo de 48 horas, esperamos, sim, receber a informação na Casal, que é uma relação de ordem de serviços realizados naquela região. Os peritos me informaram que não tem como afirmar ainda, tá? O que eles podem afirmar é que o esgoto realmente está sendo lançado ao mar e ainda partiremos para a parte de análise laboratorial para podermos afirmar que tipo de dejeto está sendo lançado ao mar. A investigação, no momento, ela está tentando demonstrar primeiro a materialidade do crime, ou seja, existe ou não a prática de um crime contra o meio ambiente. Em sendo constatada essa materialidade, a Polícia Federal partirá para a descoberta da autoria, ou seja, quem são os responsáveis pela prática desse crime. E aí agora são outros atos de investigação, né, além da perícia, que a Polícia Federal realizará no intuito de tentar identificar quem é responsável por esse crime. Muito bem, tá aí então as explicações e que sejam os culpados, né, que sejam punidos no maior rigor da lei. Quem tiver culpa e quem estiver jogando esgotos, né, sem tratamento direto no mar, né, questão de saúde pública.
Gente, olha, o senador Marcelo Crivella falou para a TV Mar sobre a chamada ideologia de gênero na educação, o ajuste fiscal do governo Dilma e também sobre a reforma política. Segundo ele, o Senado deve aprovar o fim da reeleição. Vamos saber então aí na reportagem de Odilon Rios. Vocês acompanham comigo aqui agora. Vamos ver. A maioria do povo brasileiro de formação cristã, formação católica, evangélica, não aceita o vilipêndio dos símbolos religiosos. Não aceita isso. Eu acho que as passeatas e a liberdade de expressão religiosa é uma coisa garantida pela Constituição, mas isso não pode se extravasar na ofensa. Como disse antes, no vilipêndio. Isso é crime e deve ser punido, deve ser contido e punido. Agora, o importante é que no Brasil a gente precisa cultivar a paz, a convivência entre todos, a tolerância, e é nesse sentido que eu tenho buscado fazer o meu discurso e a minha militância política, combatendo aquilo que se excede, os exageros, os crimes, mas procurando sempre o diálogo para que a convivência seja uma convivência pacífica, porque é a índole, é a vocação de todo cristão. Com ou sem a palavra gênero no Plano Nacional de Educação? Eu acho que educação é da família. Educação exige amor. Não tem nada a ver com ensino. Uma criança tem 10 professores. Matemática, história, geografia, biologia, química, inglês. Esses professores passam para ela conhecimento, mas é o pai e a mãe com amor que passa idealismo, sacrifício, disciplina, rotina, valores, princípios. Isso é insubstituível. É no lar que se vai falar sobre sexo. Não é na escola, não é induzido por professores. Então isso é muito importante. Educação é da família, ensino dos professores. Senador, a questão do ajuste fiscal, o senhor tem uma posição definida em relação a isso? O seu partido, ele fechou com a presidente Dilma ou fica meio que em cima do muro em relação a isso? O meu partido é independente. O meu partido concorda com o ajuste fiscal, mas não com a fome do povo. E hoje está vendo exatamente o contrário, né? Então é preciso rever isso. Eu acho que nós temos sim que ter uma política austera no momento em que a arrecadação cai, mas isso não pode custar a educação, a saúde ou a fome do povo. Senador, só para a gente poder encerrar, a questão da reforma política. O Senado assumiu o texto do Eduardo Cunha lá na Câmara da reforma que não reformou nada e não mudou nada. Muda para o Senado exatamente o quê? Acho que o coração disso daí é exatamente a questão do financiamento da campanha. O modelo apresentado pelo senador Renan Calheiros de tentar descobrir o rastro do dinheiro do doador, enfim, ajudaria de alguma forma? Isso não caberia exatamente aos órgãos de fiscalização poder resolver isso? Odilon, eu acho que o povo quer menos. Menos mandato, menos partidos, menos dinheiro na eleição, menos tempo de televisão, menos tempo de campanha, e isso não foi mexido. Agora, uma coisa eu acho que passa, é o fim da reeleição. É importante isso, para todos os cargos, inclusive para Senado, deputado federal, estadual? Os maiores escândalos de corrupção estão no momento em que um executivo vai se reeleger em qualquer esfera. É ali que estão os focos. Não estou entrando no mérito se é ou não justo, ou se vai ser culpado ou inocente, mas é onde estão os maiores escândalos, as maiores denúncias, os maiores desvios de recursos. Há até uma tese que se diz que aqueles homens que não são honestos acabam se elegendo para roubar e depois roubam para se reeleger. Então, o fim da reeleição é uma coisa importante para o Brasil. Senador, o fim da reeleição, também diminuição do mandato de senador, também aumento do mandato do executivo. Isso não passa. Nada disso passa. Isso aí são apenas peças, eu diria. O senador mantém 8 anos, então? Eu acho que aumento para 5 anos e diminuição para 4, isso não passa. O que passa é aquilo que eu lhe falei, é o fim da reeleição. Acredito que as coligações no Senado caem, mas voltam a existir na Câmara de Deputados, que tem hoje 28 partidos. De tal maneira que a reforma política é uma coisa que nenhum de nós brasileiros deve ter muita esperança. Fim de pergunta, governo Dilma acabou? Não, a presidenta Dilma está lutando. No fundo do poço. Está lutando arduamente. Com 70% de rejeição é difícil, mas esperamos que ela consiga superar. Difícil, mas vai continuar. Vamos torcer
e pelas coisas boas que vêm, né? Pelo amor de Deus. Olha, hoje as lojas do Shopping do Comércio de Maceió estão fechadas para comemorar o Dia do Comerciário. A data está sendo celebrada, inclusive, no Sesc Alagoas, com uma programação especial. Fernando Palmeira está lá para trazer as informações. Acompanhe. Já na reta final da programação dos festejos juninos em Alagoas e em todo o Brasil, mas culmina com o Dia do Comerciário. Não tem lugar mais para que o comerciário venha curtir o seu dia já no encerramento das festas juninas. É no Sesc Guaxuma, que tem desde a mais deliciosa hospedagem, campos de futebol e também um espaço para o forró, para o lazer, para o happy hour, enfim, tudo isso que o gerente aqui da unidade Sesc Guaxuma, o Genaldo Pereira, nos fala como é que está a ocupação dos chalés e toda uma programação que envolve esporte e o forró do São Pedro aí. É isso aí. Os nossos chalés e apartamentos estão com a lotação completa, né? Nós temos comerciários de todo o Brasil. A programação dos festejos juninos aqui, culminando com o Dia do Comerciário, nós começamos no domingo com a banda Morfil e teremos hoje, nesta segunda-feira, nós teremos o Forró na Veia e também torneios de futebol, né? Torneio do Comerciário e a final da segunda divisão do comerciário também, que está tudo terminando hoje. É uma grande festa para os nossos trabalhadores do comércio. Genaldo, agora a questão da nossa culinária típica, como é que está o cardápio para esse pessoal, como é que está o serviço de bar, restaurante? O nosso bar tem toda carne do sol, batata frita, peixe, peixadas e o nosso restaurante fornece a refeição balanceada. Nós temos também aqui uma casa de taipa, né? E nela nós temos toda aquela comida regional, bolo de milho, tapioca, beiju, tudo feito uma verdadeira de farinha. Uma verdadeira casa de farinha e feito tudo na hora, naquele forno a lenha, como antigamente. Programação do Happy Hour começa dia 26. Como é que foi toda essa programação na retrospectiva até chegar o dia de hoje? O Sesc promoveu concurso de quadrilha, né, juntamente com a Lical. Né, tivemos grandes artistas locais, inclusive Geraldo Cardoso. E próxima sexta-feira, que já é mês de julho, vai dar início com a banda Time Machine. Time Machine vem para cá ou vai no Sesc 13 de maio? Como é que está a programação aí? Não, a Time Machine vai abrir o Happy Hour lá na Praça 13 de maio, na unidade Sesc Poço. Aqui em Guaxuma, nós temos músicas assim, todos os domingos, tá certo? Então, tem mês de julho. Você falou que o serviço de hospedagem, os chalés aqui, é o ano todo a programação. Nesse momento, super lotado, mas o comerciário que queira vir de outros estados ou aqui mesmo de Maceió, Alagoas, para viver esses momentos agradabilíssimos aqui na Praia do Guaxuma, como é que deve proceder? Pronto, são duas opções. Ele pode vir passar o dia, nós funcionamos diariamente, de segunda a domingo, no horário das 9 às 17 horas, diariamente. Para ficar na pousada, o comerciário entra lá no site sescalagoas.com.br, vai no lado Pousada Guaxuma, lá ele vai ter todas as informações e faz a sua inscrição ali para passar esses dias conosco aqui. Parabéns por essa festa e continua, o som tá gostoso ali, o forró tá tocando e a moçada vibrando aí no esporte, no futebol, essa grande festa. Forço o convite para aqueles que queiram participar, mesmo não estando hospedados, é possível vir até aqui? É possível, né? Como eu disse, o Sesc está aberto todos os dias, segunda a domingo, não fecha nunca, das 9 às 17 horas. Vem e passa o dia com a gente, segunda, terça, quarta, tá fora, vem pro Sesc, que aqui vai ser bem acolhido. Só não vem quem não quer, hein? Comerciais, os convidados especiais, até eu já tive a oportunidade de, em vários momentos, estar aqui vivendo esse ambiente dos mais agradáveis, numa praia belíssima, gostosa, que é a nossa Praia de Guaxuma. Aqui do Sesc Guaxuma, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira para a TV Mar, canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, meu querido Fernando Palmeira. Só lembrando, olha, com o feriado, hoje as lojas de shoppings, supermercados e também do centro de Maceió estão fechados. Apenas as agências bancárias funcionam normalmente. Então, tem dívida, vá pagar.
viu? Porque hoje está aberto aí o banco para todo mundo fazer suas operações financeiras. Mas, gente, olha, por hoje é só. Obrigado a você pelo carinho. Aproveita esse feriadinho aí, esse pedacinho de feriadinho ainda, aí dá tempo, né? Com chuva, gostoso. Tem também, olha aí, Magníficos hoje, né? No forró da Prefeitura dos 200 anos. Hoje tem Magnífico, tem um monte de gente boa hoje lá. Vai ser muito legal a despedida, né, dos festejos juninos na festa de São Pedro. Com muita responsabilidade, com muita alegria. Aumenta o som, Magníficos! Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esquece de mim. Falta só a gente comprar aquele terreno agora. Dá tudo certo. Muito bem. E olha, obrigado a você pelo carinho, já sabe. Se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, um excelente feriado, boa festa de São Pedro para todos vocês, com muita responsabilidade, com muito carinho, e a gente volta a se ver amanhã, se Deus quiser. Beijo grande. Tchau, tchau.